Esta questão ela foi aplicada numa prova para oficial de chancelaria. É uma questão da FCC, esta próxima questão, 2008. É a segunda aí na lista. Questionados sobre a falta ao trabalho no dia anterior, 3 funcionários do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Aí nós temos 3 depoimentos. O primeiro depoimento, o depoimento do Aristeu, né? O segundo do Boris e o terceiro do Selimar. Observem que Aristeu, letra A, começa com letra A, Boris começa com a letra B e Selimar começa com a letra C. Então, no momento de realizar uma prova dessas, você não precisa perder tempo escrevendo o nome completo dos personagens. Coloque apenas A para Aristeu. Vamos ver o depoimento de Aristeu. O que disse Aristeu? Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Então ele disse, se Boris, vamos chamar de B, né? Se Boris faltou, então Selimar, vamos pôr apenas C, compareceu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Vamos pôr entre aspas, que é o depoimento, a fala deles, né? Claro que no momento de solucionar a prova, você não precisa ter essas preocupações demasiadas. Boris, vamos ver agora o depoimento de Boris. O que disse Boris? Boris disse, Aristeu compareceu e Selimar faltou. Aristeu compareceu, vamos chamar Aristeu de A, né? Aristeu compareceu e Selimar, vamos chamar de C, faltou. Aristeu compareceu e Selimar faltou. E qual foi o depoimento da Selimar? Vamos chamar de C. Com certeza eu compareci. Com certeza eu compareci. Com certeza eu compareci. Mas pelo menos um dos dois faltou. Mas pelo menos um dos dois faltou. Esse é o depoimento da Selimar. Agora observe, após listar os depoimentos de cada personagem, do Aristeu, do Boris e da Selimar, o autor diz assim, admitindo que os 3 compareceram ao trabalho em tal dia, é correto afirmar que, observe, nesta questão, alguns de vocês eu vi aí que erraram porque colocaram todo o depoimento de cada um deles como sendo verdadeiro. Vejam bem que aqui você não vai tomar, a princípio, todos os depoimentos como sendo verdadeiros até que se prove o contrário. O autor disse, ele citou os depoimentos, e aí disse assim, admitindo que os 3 compareceram ao trabalho em tal dia. Então você vai tomar como verdadeiro a questão dos 3 terem comparecido ao trabalho. Então os 3 compareceram ao trabalho em tal dia. É correto afirmar que? Aí você vai partir para a análise. Observem, nós temos aqui, vamos começar de baixo para cima, né? É assim que a gente trabalha. E nós temos aqui uma proposição composta e nós vamos tomá-la a princípio como verdadeira. Foi assim que a gente aprendeu, não é isso? Esse é o nosso método. Então, primeira parte do método, começar de baixo para cima. Segunda, tomar a proposição composta toda como verdadeira. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de proposição composta nós temos ali na sentença composta 3? Que tipo nós temos? Parabéns, exatamente. Isto vem lá do nosso primeiro encontro, primeiro ou segundo encontro, se não me engano, quando eu expliquei para vocês conjunção. O que eu disse para vocês? Que a conjunção nem sempre vai ser com E. Estão vendo aqui que na letra B, na fala de Boris, nós temos E. Nós temos uma conjunção quando Boris diz Aristeu compareceu e Selimar faltou. E, nós temos aqui uma conjunção. Mas aqui também, na fala da Selimar, nós temos também uma conjunção. Olha o mas aqui. Então aqui nós temos uma proposição composta por conjunção. Nós temos a primeira proposição simples, com certeza eu compareci. E nós temos a segunda proposição simples, pelo menos um dos dois faltou. Não é isso que nós temos aqui? Exatamente.
Agora observe, admitindo que os três compareceram ao trabalho em tal dia, é correto afirmar que... Pessoal, aí ele... ao observar aí as alternativas, observe as alternativas. É bom também dar sempre uma olhada rápida nas alternativas, para você saber como trabalhar. Porque sem ver as alternativas, claro, tem questão que é tão clara que você não precisa olhar as afirmativas, você pode ler para depois ir para ela. Mas aqui, observe que o autor, observe que a elaboração da questão leva você a perceber que você não poderá apenas tomar o todo como verdade em todos os momentos. Você vai tomar como verdade, mas em algum momento você vai ter que provar o contrário. Observe aí, quando você... Letra A, Aristeu e Boris mentiram. Letra B, os três depoimentos foram verdadeiros. Letra C, apenas Selimar mentiu. Letra D, apenas Aristeu falou a verdade. Letra E, apenas Aristeu e Selimar falaram a verdade. O que eu quis dizer para vocês, eu espero que tenham entendido, é que o que o autor quer é justamente provar, ele quer que você prove, que você teste a veracidade de cada uma das declarações. Estão entendendo o que eu estou falando? Verifiquem que na maioria das questões resolvidas aqui por nós, e é isso que acontece nos concursos, que acontece nas provas, você vai tomar o todo como verdadeiro e certamente ele vai continuar verdadeiro até o fim, ok? Mas tem questões, como é o caso desta aqui, em que você vai provar a veracidade. Lembra que a gente falou? Tomar o todo como verdadeiro, até que se consiga provar o contrário, ou até que o autor diga o contrário. Nesta questão, nós vamos tomar o tudo como verdadeiro, até que consigamos provar o contrário, que ele é falso. Olha que interessante. E a gente fica sabendo disso pela análise das respostas aí, da letra A, B, C, D e E, não é? Observe. Trata-se aqui de que é isso aqui, gente? De uma conjunção. Nós sabemos que a conjunção ela será verdadeira apenas quando ambas as proposições simples que a compõem forem ao mesmo tempo verdadeiras. Observe, vamos à primeira aqui? Com certeza eu compareci. Gente, isso aqui é verdade. Olha o que ele diz aí. Admitindo que os três compareceram ao trabalho. Então, nesta fala aqui da Selimar, com certeza eu compareci, isso aqui é verdadeiro. Agora, para o todo ser verdadeiro, é preciso que a segunda proposição simples também seja verdadeira. Afinal, trata-se aqui de uma conjunção, né? Mas, olha o nosso izinho aqui, em forma de mas, pelo menos um dos dois faltou. Então, é a mesma coisa que dissesse assim, com certeza eu compareci e pelo menos um dos dois faltou. Então, esta segunda ela é falsa. Por que ela é falsa, professor? Porque o autor está me dizendo que os três compareceram. Então a segunda é falsa. Logo, esta fala da Selimar, ela não poderá ser verdadeira, pessoal. A Selimar mentiu. A Selimar não pode estar dizendo a verdade. Porque ela proferiu, ela falou, ela declarou em forma de conjunção. Logo, ambas as proposições simples teriam que ser verdadeiras. A primeira é verdadeira, ela realmente compareceu, porque o autor nos disse que todos compareceram ao trabalho. Mas a segunda não é, quando ela fala que pelo menos um dos dois faltou. Logo, o que nós vamos fazer? Nós dissemos que ela é verdadeira, a fala dela. Mas acabamos de perceber que não. Que a fala dela é o quê? Falsa. Então, na verdade, a nossa certeza é aqui, ó. Certezas. Nossas certezas. Selimar mentiu. É nossa primeira certeza. Selimar mentiu. A Selimar não disse a verdade, né? Vamos prosseguindo de baixo para cima. Temos aqui a fala do Boris. Aristeu compareceu e Selimar faltou. Então nós vamos tomar o todo aqui como verdadeiro, tá vendo? Vamos tomar o todo como verdadeiro. E aí a gente observa, a gente faz aquela velha perguntinha que vocês nunca podem se esquecer de fazer. Que tipo de conectivo eu tenho aqui na fala do Boris? Nós temos aqui uma conjunção. E mais uma vez, a conjunção, ela somente será verdadeira, o todo, somente será verdadeiro numa situação. Quando ambas as suas proposições simples, ou melhor, quando as
duas proposições simples que compõem esse todo forem ao mesmo tempo verdadeiras, né? Aí nós temos Aristeu compareceu. Isso é verdade, pessoal? Claro! Afinal, o autor da questão disse que todos compareceram. Então, Aristeu compareceu é verdade. Selimar faltou é verdadeiro? Não. Selimar faltou é falso. Afinal, o autor disse que todos compareceram. Logo, esta declaração do Boris, que nós tomamos a priori como verdadeira, agora nós estamos provando o contrário. Ela, na verdade, é falsa. Ela também é falsa. Vamos riscar o Vzinho aqui e colocar um F de falso aqui bem grande. Ela é falsa também, ou seja, o Boris mentiu. Nós com toda certeza, o Boris, que a gente está chamando de B, né, para facilitar, o Boris mentiu. Além, Selimar mentiu e Boris mentiu. Agora a gente prossegue de baixo para cima, analisando agora a fala do Aristeu. O que disse o Aristeu? Ele disse: se Boris faltou, então Selimar compareceu. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o todo como verdadeiro, né? Até que consigamos provar o contrário, vamos tomar o todo como verdadeiro. E agora vamos fazer aquela pequena perguntinha. Que tipo de conectivo lógico eu tenho ali na fala do Aristeu? Nós temos aqui o quê? Uma condicional. Observem, se, então, temos aí uma condicional. E a gente já sabe que a condicional, ela, até para não ser necessário memorizar a tabela verdade, eu fico impressionado como alguns alunos acham, alguns candidatos acham, que é importante memorizar a tabela verdade. Não, aprenda a tabela verdade. E a tabela verdade da condicional, eu não preciso memorizar, assim como nenhuma outra. Basta eu entender que a condicional ela somente será falsa numa situação quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, esta fala do Aristeu, que a gente acabou de ver que é uma condicional, ela só será falsa se a primeira proposição simples dela for verdadeira e a segunda for falsa. Não é isso? Então, não acontecendo isso aí, ela será verdadeira. Observe, vamos ver. Boris faltou. Pessoal, Boris faltou. Isso é verdadeiro ou falso dentro dessa questão? Isto é falso. Isto é falso. Afinal, o autor nos disse que todos compareceram. Então, Boris faltou é falso. E a segunda proposição simples? Selimar compareceu. Ó, Selimar compareceu é verdade. O autor nos disse que todos compareceram. Selimar compareceu é verdade. E aí, o todo pode ser verdadeiro? Lembre-se que estamos testando a veracidade. Sim, o todo pode ser verdadeiro. A condicional somente será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mas aqui a gente viu que a primeira é falsa, então a segunda poderá ser verdadeira ou falsa, não há problema. Mas aqui, nesta questão, a gente sabe que a segunda é verdadeira, porque o autor nos disse que todos compareceram ao trabalho. Perceberam como não é uma questão difícil? E muita gente dançou nessa questão, né? Na outra turma, lá no passe preparatório, eu apliquei um simulado com essa questão e a maioria errou. A maioria errou isso aí. É muito simples. Então, apenas Aristeu falou a verdade. Estão vendo aqui? Dentro do que o autor propõe, apenas o Aristeu falou a verdade. Logo, é a letra D de dado. Apenas Aristeu falou a verdade. Nós vamos partir para a próxima questão.